Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje, o que é que trazemos, Marta? Olha, primeiro trazemos a correção do desafio que vos propusemos na aula anterior. Se bem se lembram, era para analisar então um produto embalado que costumasses consumir e utilizar o descodificador de rótulos para ver se ele tinha ou não a quantidade adequada de gorduras, açúcar ou sal. Há que realçar que o descodificador de rótulos não nos diz se o alimento vai ser prejudicial ou benéfico, apenas nos vai dar a indicação adequada em termos de quantidade de nutrientes. E é isso que nós fizemos. Nós escolhemos aqui um produto que não interessa saber qual é, apenas interessa então analisar ali que em termos de açúcares, gorduras, o semáforo está verde, portanto podemos consumi-lo regularmente. Devemos ter atenção então à parte do sal, onde está o sinal amarelo. Posto isto, era um exercício simples, vocês então poderiam facilmente nas vossas casas analisar vários produtos que tivessem por lá. Nós trouxemos aqui, como sempre, apenas um exemplo. Então o que é que nós vamos falar hoje? Hoje iremos falar sobre o sistema cardiovascular. Mas o sistema cardiovascular não vai ser todo tratado nesta aula, apenas iremos tratar do coração, dos vasos sanguíneos, dos tipos de vasos sanguíneos, do sangue e dos seus constituintes. Portanto, estejam atentos à aula de hoje. Vamos começar, como começamos sempre também, com um vídeo que introduz o tema. Eu vou pôr então o vídeo. Quando fazes exercício físico intenso, como por exemplo uma corrida na aula de educação física, o teu coração bate com tanta força que até parece que vai sair pela boca. As tuas células estão a trabalhar bastante, por isso precisam de mais oxigênio e de nutrientes. O sangue circula por todo o corpo a grande velocidade para chegar rapidamente a todos os órgãos. Este percurso do sangue é possível porque o coração, órgão forte e musculoso, o impulsiona para que chegue a todas as partes do organismo. O coração de um ser humano bate aproximadamente 70 a 90 vezes por minuto. Uf, que canseira! O sangue desempenha uma função muito importante no organismo humano, pois, além de transportar os nutrientes e o oxigênio, transporta também as substâncias que são produzidas pelas células e que têm que ser eliminadas, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Todo o percurso do sangue no nosso corpo faz-se no interior de estruturas denominadas vasos sanguíneos. Quando, por exemplo, cais e fazes uma ferida, imediatamente começas a sangrar. E esse corte facilita a entrada de micro-organismos no teu corpo, que podem causar doenças. Para controlar estas situações, algumas células sanguíneas têm a função de defesa do organismo. É muito importante que adotes hábitos de vida saudável para que o sistema cardiovascular funcione na perfeição. Ora bem, este vídeo, tal como eu referi inicialmente, faz uma introdução a todo o sistema cardiovascular. Mas hoje iremos então focar-nos na parte da constituição do sistema cardiovascular. Gostava de mostrar assim aqui. Portanto, o sistema cardiovascular é constituído pelo quê? Pelo coração, que é um órgão propulsor da corrente sanguínea, pelos vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos, os principais, são então as veias, as artérias e os capilares sanguíneos. Agora eu não vou estar a explicar em pormenor cada um, iremos fazer isso mais à frente e ao longo desta aula. Em relação à localização do coração, portanto, o coração está localizado na cavidade torácica, ligeiramente inclinado para o lado esquerdo, entre os pulmões. Tem ali uma forma também cónica. Se vocês colocarem o vosso punho em frente ao vosso, da caixa torácica, digamos assim, é mais ou menos o tamanho do vosso coração. O próximo vídeo que iremos mostrar vai então explicar melhor o funcionamento do coração. Fiquem então atentos ao próximo vídeo. Para que os processos vitais ocorram no corpo humano, é necessário que chegue a todas as células oxigênio e nutrientes.
É importante também que sejam removidos das células o dióxido de carbono e outros produtos de excreção. Estas funções são desempenhadas pelo sistema cardiovascular com a colaboração do sistema linfático. O sistema cardiovascular humano é constituído por um órgão propulsor, o coração, e pelos vasos sanguíneos, nos quais circula o sangue. O coração localiza-se na cavidade torácica e é constituído principalmente por tecido muscular, o miocárdio. O miocárdio é revestido externamente por uma membrana denominada pericárdio. O coração está dividido em 4 cavidades, 2 aurículas na parte superior do órgão e 2 ventrículos na parte inferior. O fluxo unidirecional do sangue no coração é assegurado por válvulas. Elas impedem o retrocesso do sangue e asseguram uma direção única, das aurículas para os ventrículos e destes para as artérias. Os vasos sanguíneos que transportam o sangue para fora do coração chamam-se artérias. Estas dividem-se em arteríolas que, por sua vez, se ramificam em vasos muito finos que contactam diretamente com os tecidos, os capilares. Os capilares confluem para vasos de maior calibre, as vénulas, que se reúnem por sua vez formando as veias. São as veias que conduzem o sangue das diferentes partes do corpo até ao coração. O sangue é um tecido líquido constituído por plasma, a parte líquida, e por células sanguíneas, também chamadas elementos figurados, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Bom, com este vídeo nós conseguimos então perceber um pouco como é constituído o coração e como é que o sangue circula no coração. Vamos então agora sistematizar aqui um pouco as ideias do que vimos no vídeo. Então, o coração é o órgão do sistema cardiovascular responsável por bombear o sangue a todas as partes do nosso corpo. É constituído por um músculo cardíaco que se chama miocárdio. Externamente tem este aspecto aqui deste esquema que vocês vêem nesta imagem e internamente temos aqui uma imagem então de um corte longitudinal, ou seja, de cima a baixo de um coração, uma representação. No interior do coração distinguem-se 4 cavidades. As 2 cavidades superiores são as aurículas e as 2 cavidades inferiores são os ventrículos. Temos então a aurícula esquerda no lado esquerdo do coração, a aurícula direita, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Chamo só a atenção para o lado esquerdo e o lado direito vos parecer ao contrário, aí em casa, mas temos que pensar que o coração aqui está visto como se fosse num espelho, está bem? As aurículas, características das aurículas, têm as paredes das aurículas são mais finas, até porque o sangue que está nas aurículas vai depois passar para os ventrículos. As paredes dos ventrículos, podem ver, as paredes, o miocárdio na zona dos ventrículos é bem mais espesso, porque o sangue que está nos ventrículos vai depois ser impulsionado para todas as partes do corpo. Outra característica que eu quero chamar a atenção é a parede do ventrículo esquerdo, o miocárdio na zona do ventrículo esquerdo é mais espesso que no ventrículo direito. Isto porquê? Porque o sangue que está no interior do ventrículo esquerdo vai percorrer uma maior distância no nosso corpo e, portanto, tem que haver uma maior força contrativa, digamos assim, para o impulsionar a uma longa distância. Mais coisas sobre o coração. No coração temos ainda uma estrutura chamada de septo. O septo é músculo cardíaco que separa a parte esquerda da parte direita do coração e o septo é muito importante. Porquê? Porque faz com que o sangue que circula do lado esquerdo nunca se misture com o sangue que circula do lado direito. Além disto, ainda temos também outras estruturas que são as válvulas, como vimos no vídeo. As válvulas, então, impedem o refluxo de sangue. Existem válvulas a separar as aurículas dos ventrículos e depois existem válvulas a separar os ventrículos da entrada das artérias com as quais comunicam. Isto faz com que, assim que o sangue seja impulsionado, as válvulas fecham e impedem que o sangue volte para trás. Mais coisas sobre o coração ainda. Vasos sanguíneos que temos ligados ao coração. Existem 2 tipos de vasos sanguíneos que fazem a ligação ao coração, são as artérias e as veias. E temos então 4 vasos diferentes. Temos a artéria aorta, lá em cima, podem ver ali representada a vermelho, é a maior artéria do nosso corpo.
Depois temos a artéria pulmonar, ali representada a azul. Vamos já percebendo que a artéria pulmonar tem este nome porque vai levar o sangue para os pulmões, também assim é fácil de irem associando os conceitos. Depois temos as veias pulmonares, tal como a artéria pulmonar leva o sangue para os pulmões, as veias pulmonares vão trazer o sangue que vem dos pulmões até ao coração. E depois temos as veias cavas, ali representadas também a azul. Veias cavas, duas, porque é a superior e a inferior. E ainda aqui temos uma imagem, um esquema representativo da circulação ou do percurso que o sangue faz no interior do coração. Então, o sangue chega ao coração sempre pelas veias. Vocês conseguem ver pela imagem, têm setas azuis e vermelhas. Depois, mais à frente, vão perceber porque é que umas são azuis e outras são vermelhas. Quero que agora se foquem nas setas que estão no sentido a entrar no coração e temos então o sangue a entrar pelas veias, pelas pulmonares representada a vermelho, pelas veias cavas representada a azul. Assim que o sangue chega ao coração, entra no coração pelas aurículas. Das aurículas o sangue passa sempre para os compartimentos, entre aspas, para as cavidades de baixo, que são os ventrículos. Dos ventrículos depois o sangue sai do coração pelas artérias e conseguem ver ali as setinhas então do sangue a sair, umas setinhas azuis e outras vermelhas do sangue a sair pelas artérias. E é sempre este percurso que o nosso sangue faz ao passar no nosso coração. Avançamos agora, vamos então agora ver um vídeo sobre a estrutura e a função dos vasos sanguíneos. Já vimos então os tipos de vasos, vamos agora ver como é que são constituídos e quais são as funções destes vasos. Fiquem então atentos. Os vasos que saem do coração são as artérias. À medida que as artérias se afastam do coração, vão-se ramificando sucessivamente em vasos mais pequenos, as arteríolas e os capilares sanguíneos. Os capilares, depois de passarem pelos tecidos, voltam a reunir-se em vasos maiores, as vénulas, que posteriormente se reúnem em veias que levam o sangue de volta ao coração. Descobre mais sobre as características. Este vídeo explicou e muito bem. Vamos então ver a estrutura e a função dos tipos de vasos sanguíneos, que já tínhamos falado inicialmente na aula, no início da aula. Portanto, os principais vasos sanguíneos são as artérias, que se vão subdividir em arteríolas, depois a ligação faz através dos capilares sanguíneos, temos então as vénulas e depois as veias. Vamos ver então que características e funções é que terá cada um destes tipos de vasos sanguíneos. Vamos começar pelas artérias. Antes disso, aliás, peço desculpa, ainda temos aqui também a imagem ao microscópio óptico. Lembram-se na primeira aula de todas quando falámos do microscópio. Portanto, é possível ao microscópio analisarmos aqui as grandes diferenças entre os dois tipos de vasos. Na imagem A temos então uma artéria e na imagem B uma veia e conseguimos perceber perfeitamente que em termos de espessura elas vão ter espessuras diferentes porque essa característica está relacionada com a sua função. Portanto, em relação à artéria, é então um vaso sanguíneo que transporta o sangue do coração para todas as partes do corpo e, como eu há pouco referi na imagem anterior, possuem paredes mais espessas, portanto o seu diâmetro, a sua espessura vai ser maior e são mais elásticas. Em relação aos capilares sanguíneos, também já vimos nas aulas anteriores, principalmente o sistema respiratório, que permite então a troca aqui de produtos, de oxigênio e de nutrientes e depois a devolução das células de produtos açotados e dióxido de carbono. Porquê? Porque possuem uma única camada de células e como a principal função já está ali referida, permite então a troca de substâncias entre as células. Relativamente às veias, então as veias fazem um percurso inverso, ou seja, transportam o sangue de todas as partes do corpo para o coração e têm paredes menos espessas do que as artérias, tal como vocês, se bem se lembram, na imagem que viram do microscópio, comparativamente às artérias. Há uma característica das veias, elas então possuem, as maiores veias possuem válvulas. E estas válvulas são importantes para quê? Reparem, nesta imagem temos então aqui uma perna. Obviamente que o sangue, para circular, ele não consegue subir, digamos assim, sozinho. O que é que ele vai precisar? Vai precisar de que haja uma contração dos músculos e essa contração vai impulsionar o sangue em direção ao coração. A válvula vai ser importante porque faz ali como se fosse um estanque. Faz com que o sangue fique ali para depois poder voltar a ter outro impulso para poder regressar ao coração.
Posto isto, o que é que vamos falar? O que é que falta falar então? Falta falar dos constituintes do sangue. Vamos ver então, também já foram referidos ao longo destas nossas aulas de ciências, mas hoje vamos então falar um bocadinho em pormenor das suas funções e que tipos de constituintes são. Fiquem então atentos ao próximo vídeo. Vamos ver se ele corre. Aqui o nosso ponteiro não está a querer arrancar. O sangue é um tecido líquido de cor vermelha, constituído pelo plasma, a sua componente líquida, e pelos elementos figurados, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Da constituição do plasma faz parte essencialmente a água, cerca de 90%, mas também outras substâncias muito importantes. O plasma é o responsável por transportar os elementos figurados do sangue, sais minerais, substâncias orgânicas, resíduos da atividade celular, hormonas e gases respiratórios. As hemácias são as células mais abundantes do sangue. Têm forma de disco bicôncavo e sem núcleo. No seu interior apresentam hemoglobina, uma proteína que lhes confere a cor vermelha. A função das hemácias é o transporte dos gases respiratórios, essencialmente o oxigênio e algum dióxido de carbono. Os leucócitos, por sua vez, são células incolores, de maiores dimensões, cujos núcleos apresentam formas diversificadas, sendo que alguns possuem grânulos no seu citoplasma. Os leucócitos participam nos mecanismos de defesa do corpo contra micro-organismos estranhos, toxinas e células cancerígenas. Por fim, as plaquetas são pequenos corpúsculos anucleados provenientes da fragmentação de células especializadas. Estas participam no processo de coagulação sanguínea, formando agregados que funcionam como um tampão que impede as hemorragias e auxiliam ainda na reparação dos vasos sanguíneos. Deste modo, o sangue é responsável por assegurar o equilíbrio do organismo humano através do transporte de nutrientes e oxigênio às células, do transporte dos resíduos resultantes do metabolismo celular, do transporte de hormonas, responsáveis pelo controlo de algumas atividades celulares, da defesa do organismo, da coagulação do sangue, em caso de hemorragias, e da regulação da temperatura corporal. Através dos seus diferentes constituintes, o sangue é responsável por diversos processos importantes para o equilíbrio do organismo. Então, neste vídeo podemos perceber que o sangue tem várias funções, ou seja, tem vários componentes que permitem que o sangue tenha então diversas funções que são muito importantes para o equilíbrio do organismo. Vamos então, como vem sendo costume, ver aqui uns esquemas para sistematizar. Temos aqui um esquema que mostra aqui como é constituído o sangue. O sangue é constituído, digamos, por duas partes. A parte líquida, o plasma, constitui cerca de 55% do volume do sangue e os restantes 45% são os elementos figurados do sangue ou as células sanguíneas. Como funções, o sangue então possui diversas funções. Trouxemos aqui algumas, assim, podemos dizer, as principais. O sangue transporta nutrientes e oxigênio até às células, até todas as células do nosso corpo. Transporta depois das células os produtos de excreção resultantes da atividade celular, nomeadamente o dióxido de carbono, que depois vai ser eliminado pelos pulmões, como já vimos na aula do sistema respiratório. Mantém a temperatura corporal constante e ainda participa na defesa do nosso organismo, eliminando micro-organismos patogénicos. Como é que o sangue, então, é constituído? Vemos aqui, então, uma imagem com as várias células, digamos, do sangue. Então, começamos com o plasma, a parte líquida do sangue. O plasma tem a função de transportar os nutrientes, parte do dióxido de carbono e ainda outros produtos. E depois, para além do plasma, temos as células sanguíneas ou elementos figurados, como já referi. Os leucócitos, então, são as maiores células que existem no sangue e têm a função de defesa do organismo. Depois, os eritrócitos. Eu não referi, deixem-me voltar atrás. Os leucócitos são também chamados de glóbulos brancos. Penso que já saberão, mas vou reforçar. Os eritrócitos têm vários nomes. Podemos chamá-los de eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Têm a função de transportar o oxigênio e parte do dióxido de carbono. E, por fim, temos ainda as plaquetas, que são fragmentos celulares que iniciam o processo de coagulação do sangue e estancam hemorragias.
Portanto, todas estas funções de cada uma dos seus constituintes, depois são todas as funções, então, do sangue no global, digamos assim. Como circula o sangue no coração? Ora, na metade direita do coração, não se esqueçam que estão a ver isto como se fosse um espelho, portanto, esta é a metade direita do coração, circula sangue venoso. O que é este sangue venoso? Sangue venoso é sangue que é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Está ali a passagem do sangue pelo coração, portanto, entra nas veias para as aurículas passa para os ventrículos sai pelas artérias. Do lado esquerdo do coração temos o mesmo percurso, exatamente, mas circula o quê? Circula sangue arterial. E o que é este sangue arterial? É sangue que é rico em oxigênio e que é pobre em dióxido de carbono. Depois, nas próximas aulas, vamos ver melhor porque é que um é arterial, o outro é venoso, o que é que se passou aqui para ver esta diferença, se bem que já falámos no sistema respiratório, da ida aos pulmões, digamos assim, do sangue. Mas na próxima aula falaremos melhor sobre isto, está bem? Vamos agora, então, com base nisto que vimos do sangue, fazer aqui um pequeno quiz, um jogo, que vocês já estão habituados, pergunta-resposta, tentam responder em casa ao mesmo tempo que nós vamos aqui respondendo, para ver se conseguem acertar, ok? Vamos a isso? Vamos então lá fazer aqui começar. Ok, já vamos começar. Está. Então, qual dos elementos do sangue produz os anticorpos? Do lado esquerdo vemos uma plaqueta, do lado direito vemos um glóbulo branco. Qual é que será que produz os anticorpos para a defesa do organismo? É o glóbulo branco, exatamente, o leucócito. Quais são os elementos do sangue que participam na coagulação? Do lado esquerdo temos algumas plaquetas, do lado direito temos outra vez um leucócito, ou glóbulo branco. Qual é que vocês acham que será que participa na coagulação? É o do lado esquerdo, as plaquetas, muito bem, é isso mesmo. Depois, quais são os elementos do sangue que transportam o oxigênio? Serão as células A, os glóbulos vermelhos, ou as células B, que são os glóbulos brancos, ou leucócitos? São os glóbulos vermelhos, isso mesmo. Qual dos elementos do sangue consegue atravessar as paredes dos vasos sanguíneos? Sair dos capilares sanguíneos? Serão os glóbulos vermelhos do lado esquerdo ou os glóbulos brancos do lado direito? O que é que vocês acham? Glóbulos brancos, isso mesmo, muito bem. Qual das imagens representa a fagocitose? Não sei se se lembram da aula dos micro-organismos, falámos sobre isto. Fagocitose, qual é que será? É a imagem do lado esquerdo, exatamente, é a fagocitose. E qual é o elemento do sangue que transporta os nutrientes? Será o A, que representa ali o plasma, a parte amarelada, ou o B, os glóbulos vermelhos? Qual é que transporta os nutrientes? O que é que vocês acham? É o A, é o plasma. Exatamente. Acertaste todas? Espero que tenhas acertado todas. Agora, vamos então avançar e vamos ver... Não é este? Já vimos? Ok. Vamos então ver agora um vídeo sobre análises sanguíneas. Vimos então o sangue. Porque é que as análises sanguíneas são importantes? Vamos então ficar atento ao vídeo que vou passar. As análises sanguíneas servem para prevenir ou diagnosticar certas doenças. Como saberás, para fazer análise ao sangue, extrai-se uma pequena quantidade de sangue de uma veia do braço com uma seringa. O sangue extraído é distribuído por alguns tubos e analisado. Nessa análise, verifica-se o número de células sanguíneas, eritrócitos, leucócitos e plaquetas, e o tipo e quantidade de substâncias presentes no plasma, como por exemplo a glicose e o colesterol. Os resultados dessa análise devem ser comparados com os valores normais de alguém saudável. Esses são os valores de referência, que podem variar em função da idade e do género. Vejamos então alguns valores de referência em relação às células sanguíneas. Num adulto saudável, o número de eritrócitos deverá variar entre 4,4 e 6 milhões por mililitro de sangue. Estas são as células mais abundantes no sangue. Os leucócitos existem em menor número, variando entre os 4 e os 11 mil por mililitro de sangue. Relativamente às plaquetas, deverão encontrar-se 150 a 450 mil por mililitro de sangue. Das substâncias que se encontram dissolvidas no plasma sanguíneo, vamos salientar a glicose e o colesterol. Como a concentração da glicose varia rapidamente com a ingestão de alimentos, este parâmetro só pode ser medido corretamente se a recolha de sangue tiver sido realizada com a pessoa em jejum. Nessa situação,
os valores de referência da glicose devem situar-se entre os 76 e os 110 mg por decilitro de sangue. Os valores de colesterol total deverão ser inferiores a 200 mg por decilitro. Com base nestes valores de referência, vamos examinar as análises sanguíneas de 4 adultos: o Afonso, a Filipa, o David e a Maria. Vamos comparar os resultados das análises sanguíneas com os valores de referência e tentar encontrar valores discrepantes, ou seja, que não estejam dentro dos valores de referência. Comecemos pela contagem de eritrócitos. Repara que o David apresenta uma baixa contagem destas células, tendo em conta que 3,8 está abaixo do valor mínimo de referência, 4,4. Em relação à contagem de leucócitos, o Afonso apresenta um número acima do valor máximo de referência. Já o sangue da Maria apresenta um número de plaquetas abaixo do normal. Das substâncias que se encontram dissolvidas no plasma, observam-se alterações nos valores de glicose do Afonso e de colesterol da Maria. Após a comparação com os valores de referência, o médico poderá interpretar os valores obtidos tendo em consideração diversos fatores, tais como a idade, o género, o historial clínico e familiar, entre outros. A única pessoa cujas análises sanguíneas apresentam todos os parâmetros dentro dos valores de referência é a Filipa. O Afonso apresenta alterações na contagem de leucócitos e nos valores de glicose. Como os leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo, o número elevado destas células poderá indicar uma infecção bacteriana ou viral. Já os valores elevados de glicose sugerem que o Afonso possa ser diabético, devendo, por isso, evitar o consumo de alimentos doces. O David apresentou um baixo número de eritrócitos. Como estas células são as responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue, o David poderá sofrer de anemia. A Maria poderá ter problemas de coagulação do sangue devido à baixa contagem de plaquetas e deverá ter um especial cuidado com a ingestão de certos tipos de gordura, pois os seus níveis de colesterol encontram-se bastante elevados. Agora, já poderás tentar interpretar as tuas análises sanguíneas ou as dos teus familiares. Acima de tudo, lembra-te que os resultados devem ser comparados com os valores de referência, para perceber se estão dentro dos valores normais ou não. Bem, este vídeo então foi bastante elucidativo sobre a importância das análises sanguíneas e a interpretação e, portanto, nós só vamos aqui focar muito rapidamente... já está. Isto aqui, às vezes, esta ponteira não está a funcionar como deve ser. Portanto, as análises sanguíneas são importantes porque permite ver o estado de saúde do indivíduo. O hemograma, como foi referido, inclui a contagem de eritrócitos, leucócitos e plaquetas e de outros parâmetros, nomeadamente a hemoglobina. E os valores obtidos no hemograma determinam... do hemograma de determinado indivíduo são comparados com os valores de referência para a população em geral. E é através dessa comparação que uma pessoa especializada, neste caso o médico, poderá então suspeitar determinadas doenças. Eu agora vou passar aqui à frente uma situação, porque a nossa aula também está quase a terminar, e isso foi bastante referido ali no vídeo que vocês viram, portanto era a análise das análises sanguíneas e interpretação das análises sanguíneas, e vamos focar-nos aqui na atualidade, tendo em conta aqui a utilização dos elementos do sangue, que é o plasma, que está a ser utilizado diariamente por causa das suas funções de transporte e imunidade para a colheita de plasma convalescente para doentes recuperados da doença Covid-19. E porquê? Porque esta colheita está a ser feita pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação. Este plasma vai ser utilizado para o tratamento de outros doentes segundo critérios muito específicos, ou seja, estes critérios desta participação, volto a referir que são ensaios clínicos, ainda numa fase inicial, e são coordenados pela Direção-Geral de Saúde e pelo Instituto Português do Sangue, entre outras entidades. Como a nossa aula está mesmo a terminar, vamos passar então, não sei, Márcia, não sei se queres ficar aqui na síntese alguma coisa assim mais importante que queiras referir. Então, nós fizemos, sintetizando, temos então vários tipos de vasos sanguíneos, vimos a constituição do coração e vimos a constituição do sangue. Vou avançar então e vamos deixar-vos, como é costume, com o nosso desafio
para a próxima aula. Então o desafio desta vez é pedirmos para vocês colocarem os dedos, o indicador e o médio, está bem? Esticados sobre a parte interna do pulso, logo abaixo da base do polegar, ou seja, fazerem logo abaixo da base do polegar e tentarem procurar a vossa pulsação. Durante 1 minuto, conta as tuas pulsações e faz o registro. De seguida, corre, salta durante algum tempo, faz algum exercício e depois repete a contagem das pulsações. Será que vais encontrar alguma diferença? E porquê que será? É este o desafio que nós temos para a próxima aula. Despedimos-nos e até à próxima aula. Espero Esperemos que que tenham tenham gostado. Exatamente.